Ações ou fundos imobiliários? O que rende mais? Se você está pensando em investir e não sabe se deve destinar seu dinheiro para ações ou fundos imobiliários, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vamos analisar dados históricos, discutir sua situação financeira e ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Então, vamos lá. Comecemos pela pergunta que não quer calar: qual deles rende mais? Ações ou fundos imobiliários? Para responder a isso, analisaremos dados históricos e projeções de mercado. Historicamente, as ações tendem a ter um desempenho mais volátil, mas também oferecem a possibilidade de retornos maiores a longo prazo. Já os fundos imobiliários, com seu modelo de receita baseado em aluguéis, costumam apresentar uma rentabilidade mais estável. Por exemplo, uma análise de desempenho dos principais índices de ações nos últimos 10 anos mostra que, enquanto o Ibovespa teve um crescimento considerável, o IFIX, índice dos fundos imobiliários, também apresentou uma valorização significativa, mas com menor volatilidade. Assim, ao decidir entre ações e FIIs, é essencial considerar não apenas os números, mas também a sua tolerância ao risco e a estratégia de investimento desejada. Agora, vamos falar sobre onde você deve investir seu dinheiro. A escolha entre ações e fundos imobiliários depende muito do seu perfil de investidor. Se você é alguém que busca rendimentos passivos e aprecia a segurança, talvez os fundos imobiliários sejam a melhor opção. Eles oferecem uma renda mensal, que pode ser uma forma eficaz de garantir um fluxo de caixa. Por outro lado, se você está disposto a correr mais risco, por um potencial de retorno maior, investir em ações pode ser o caminho ideal. É fundamental fazer uma autoavaliação e entender qual perfil se encaixa melhor em suas expectativas e objetivos financeiros. Um investidor conservador pode optar por FIIs, enquanto um investidor arrojado pode se sentir mais atraído pelas ações. Vamos agora explorar as vantagens dos fundos imobiliários. Os FIIs têm várias características que podem ser bastante atraentes. Primeiro, eles oferecem renda passiva regular, uma vez que os rendimentos são distribuídos mensalmente aos cotistas. Isso significa que, ao investir em FIIs, você pode contar com um fluxo de dinheiro constante, o que é especialmente apreciado por aqueles que buscam estabilidade financeira. Além disso, os fundos imobiliários costumam apresentar menor volatilidade quando comparados às ações. Isso significa que, em tempos de crise do mercado, sua queda tende a ser menos acentuada. Outro ponto positivo é a acessibilidade. Você pode investir em imóveis com um pequeno capital, o que não seria possível no mercado imobiliário tradicional. Vantagens das ações. Mas não podemos esquecer das vantagens de investir em ações. Uma das principais vantagens das ações é o potencial de retorno. Quando você se torna acionista, está se tornando sócio da empresa, o que significa que pode se beneficiar do crescimento dela ao longo do tempo. Empresas que crescem bem podem oferecer ganhos significativos aos seus acionistas. Além disso, ações oferecem maior liquidez, enquanto os fundos imobiliários são menos líquidos, mas também negociados na bolsa de valores. Isso dá aos investidores uma flexibilidade maior, permitindo que você ajuste sua carteira rapidamente, se necessário. Porém, é bom lembrar que esse potencial vem acompanhado de riscos. A volatilidade pode ser alta e é necessário ter uma boa estratégia e disciplina ao investir. A valorização do índice Ibovespa. O Ibovespa é composto pelas ações de maior liquidez negociadas na bolsa. Nos últimos 5 anos, o índice passou por diferentes ciclos econômicos, refletindo tanto a recuperação econômica pós-pandemia, quanto a volatilidade causada por fatores internos e externos. Valorização. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023, o Ibovespa apresentou uma valorização, embora com um desempenho irregular. Em 2019, ele teve uma forte alta, subindo mais de 30%, enquanto em 2020, mesmo com a crise causada pela pandemia, ele também se recuperou rapidamente. Até 2023, o índice estava em torno de valores menores do que seu pico registrado em 2021. Portanto,
Uma estimativa média seria que o Ibovespa apresentou uma valorização em torno de 25.000% nesse período. Dividendos. Em média, o Ibovespa apresenta um dividend yield em torno de 2 a 4% ao ano. Considerando uma média de 3%, um investidor que acompanha o Ibovespa ao longo de 5 anos teria recebido aproximadamente 15% de rendimentos em dividendos, total de ganhos, combinando a valorização do Ibovespa e os dividendos. O ganho total ficaria em torno de 40.000%, considerando uma valorização de 30% e dividendos de 15%. Valorização do índice de fundos imobiliários, o índice que compila os principais fundos imobiliários listados na B3, refletindo a performance desse segmento. Valorização. Nos mesmos 5 anos, o índice registrou uma valorização média em torno de 30.000%. Os FIIs cresceram em popularidade, impulsionados pela busca por renda passiva e pela recuperação do mercado imobiliário após a pandemia. É importante ressaltar que a valorização pode variar bastante dependendo do fundo específico, pois cada um possui ativos e estratégias diferentes. Rendimentos. Os fundos imobiliários tendem a apresentar rendimentos bastante atrativos, geralmente em torno de 6 a 12% ao ano em relação ao valor da cota. Se considerarmos uma média de 8% de rendimento ao longo de 5 anos, isso representaria um ganho total de cerca de 40%. Total de ganhos, portanto, considerando a valorização dos fundos e os rendimentos distribuídos, o ganho total nesse período pode ser estimado em torno de 70% a 90%. Ambos os mercados, ações e fundos imobiliários, oferecem oportunidades de valorização e rendimento. A escolha entre um ou outro dependerá do perfil e objetivos do investidor, variando entre potencial de crescimento e busca por renda passiva.